O MST iniciou o chamado Abril Vermelho, invadindo 11 propriedades em 5 estados diferentes. Além disso, o Grupo Sem Terra também invadiu a sede da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará, em Fortaleza. Em Minas Gerais, a ocupação ocorreu no sábado, onde 600 famílias tomaram a fazenda Rancho Grande, exigindo a sua desapropriação. Em São Paulo e Pernambuco, famílias ocuparam 2 usinas, alegando que as empresas acumulam dívidas e inúmeros processos trabalhistas, além de ocupar outras propriedades sob o pretexto de combater o agronegócio da exportação e exigir a desapropriação para a reforma agrária. Por fim, o Rio Grande do Norte, os Sem Terra invadiram a fazenda experimental da Universidade Federal Rural do Semiárido, pedindo que a área cumpra sua função social. Segundo o jornal O Globo, integrantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário defenderam essas ações, considerando essas invasões como instrumento legítimo de pressão, mas prometeu avançar com as políticas de reforma agrária. Chamar o Cristiano Beraldo, começar essa rodada de análises, chama atenção o fim dessa notícia, né? Inclusive, representantes do governo federal, Ministério do Desenvolvimento Agrário, se manifestaram para o jornal O Globo, considerando as invasões um instrumento legítimo de pressão. Viu, Cristiano Beraldo? Olha, Caniato, você vê a lógica que passa na cabeça desses criminosos para justificar seus atos. Eles estão invadindo as terras do agroexportador, no sentido de que, uma vez que ele exporta, os produtores exportam suas produções, então deixam faltar ou encarecem os alimentos no Brasil. Seguindo essa lógica, Caniato, e sendo, conforme o próprio governo, um movimento legítimo, eles deveriam invadir o Aerolula, as aeronaves que servem o presidente da República, para impedir que o seu presidente da República faça viagens, como fez ao Japão, levando a tiracolo um ex-preso na Operação Lava Jato, que se beneficiou de dinheiro a custo zero do BNDES para se tornar o maior processador de proteína animal do Brasil. Tão forte que ele oprime o pecuarista brasileiro, escraviza o produtor brasileiro, pega esta carne e vai vender no exterior, e o presidente da República foi ao Japão, abriu o mercado japonês para esse seu parceiro de negócios. Então, Caniato, não há absolutamente nenhuma legitimidade na ação desses pilantras criminosos vigaristas do MST. Esses criminosos deveriam ser recebidos à bala nas propriedades que eles ousam invadir, porque agronegócio não é brincadeira. O homem do campo não está ali na lida diária de sol a sol de brincadeira. Esses criminosos têm que pagar pelos seus crimes. Infelizmente, vivemos num país em que o governo se acovarda e se aproveita desses criminosos. Então fica muito difícil para que o homem do campo se proteja, Caniato. Mota, Abril Vermelho em curso, MST invadindo 11 propriedades em 5 estados. E aí, claro que os responsáveis pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário foram procurados por jornalistas e chamam muito a atenção quando eles disseram que trata-se de uma manifestação legítima para pressionar, inclusive, as autoridades. Mota. Acho que está fechado o microfone. Verifica, por favor. Perdão. Não é associação armada criminosa, né, Caniato? Não tem tentativa de golpe de Estado, nada disso. É um país, em um país onde a propriedade é respeitada de verdade como um direito, não deveria haver nenhuma dúvida, né? O sujeito invade a sua propriedade, ele tem que ser expulso pelo Estado, pela polícia ou pelo dono da propriedade. E depois disso, claro,
ele tem que ser punido pelo crime que ele cometeu, de entrar numa propriedade privada. E geralmente também destrói as coisas lá. Mas o Brasil, que condenou os réus de 8 de janeiro, neste país existe uma organização dedicada à invasão de propriedade. Não é uma organização clandestina, não. Ela tem sigla, ela produz arroz orgânico, ela faz bonezinho, camiseta. Essa organização, inclusive, já invadiu propriedades do Estado brasileiro. Eu acho que nesse caso aí invadiram, né, um escritório do Estado brasileiro. E aí, espectador, caro ouvinte, se você acha isso que eu estou relatando um fato incompreensível e inaceitável, é porque é mesmo. Eu concordo com você. Dávila, é preciso lembrar que esse grupo, inclusive, teve alguns pleitos atendidos em outras administrações do Partido dos Trabalhadores, né? Há uma conexão entre esse grupo e o Partido dos Trabalhadores. Mesmo assim, avançou-se muito pouco, né? Com a chamada reforma agrária que vem sendo prometida ao longo dos anos por integrantes do partido. É preciso também refletir sobre isso, né? O número de invasões durante as administrações do Partido dos Trabalhadores, houve um movimento muito diferente, por exemplo, durante a gestão de Jair Bolsonaro, né? Com certeza, Canhato. Bom, primeiro, vamos ao básico. O básico é que respeito à propriedade privada é um dos pilares do Estado de Direito. Não existe um país onde o Estado de Direito vigora e se permite invasão de propriedade. Isso é crime. E esse crime, hoje, não tem nada a ver com reforma agrária, Canhato. Nós já temos terra suficiente concedida para a reforma agrária para satisfazer o apetite de terra de todos esses membros do MST. Não é esse o problema. Hoje é uma reivindicação política, é invasão de terra produtiva, é invasão de centro de pesquisa, é crime. Como bem disse o Beraldo, tem que botar essa turma na cadeia, essa turma é criminosa. Então, agora, o que chama atenção é porque este PL, partido do Bolsonaro, que tanto faz escarcéu com a anistia, não se mobiliza para aprovar o pacote MST que está parado na Câmara. Por que não junta a força com os outros partidos de oposição, que é maioria na Câmara hoje, e aprova o processo? Tem 3 projetos na gaveta parados há um tempão. O primeiro dele é o projeto 8.262, de 2017. Esse aí, assim, trata da retirada de invasores, permitindo a ação da polícia sem ordem judicial. Tem lá o projeto. Por que não foi aprovado? Por que esse projeto está parado na gaveta? Invasão de terra aí. E é o que você falou, no governo Bolsonaro foram 62 invasões lá de 2019 a 2022 e só no primeiro ano desse governo Lula já teve 61 invasões. Então tem que pegar o PL 8262, tirar da gaveta e voltar. E isso permite a polícia tirar gente, invasor de terra, de propriedade privada, sem ordem judicial. Esse é o primeiro projeto. Segundo projeto, o projeto 4.183 de 2023. O que é isso? Trata como personalidade jurídica e prevê que esses movimentos sociais e populares que tiverem atuação em mais de 3 estados tem que ser formalizado. E aí o que acontece? Vai permitir que movimentos como o MST seja responsabilizado civil e penalmente, que hoje não podem ser. E o terceiro projeto é o PL 4.432, que prevê a criação de um cadastro nacional de invasor de terra. Por que esses projetos continuam na gaveta? Por que não tem esse mesmo empenho? Por que a bancada do agro não se une à bancada da bala, a oposição, e tira esses projetos e põe em votação? Eu não entendo. Se tem projeto, é uma injustiça, é crime, e o Congresso cruza o braço, é uma irresponsabilidade dos representantes do povo que tem que estar lá para defender, sim, propriedade privada, setor produtivo e parar de aprovar projeto que só pensa em tirar dinheiro do nosso bolso, em aumentar imposto, em aumentar regulação e dificuldade dos brasileiros que querem trabalhar, produzir e empreender.
Inclusive, viu, Dávila, bem lembrado, mas essas matérias, essas pautas também serviram de negociação em torno do nome de Hugo Motta. Houve um acordo ali, inclusive, para que ele colocasse isso na lista de projetos prioritários assim que assumisse, enfim. Além do PL da anistia, esses projetos chamados de anti-MST também foram debatidos naquela negociação, no apoio de Arthur Lira a Hugo Motta. Você, Cristiano Beraldo, em razão da obstrução na Câmara, dificilmente a gente vai ver qualquer pauta anti-MST avançar agora. Mas é uma questão importante, talvez prioritária, inclusive, né, Beraldo? Não, sem dúvida alguma, até porque a vida do agronegócio brasileiro é fundamental para o país. O agronegócio tem sido salvador do PIB brasileiro, garantido um mínimo de crescimento e mantido a relevância do Brasil no exterior. Porque é curioso, Caniato, ao mesmo tempo que o governo fica alisando o invasor de terra, fica elogiando, abraçando e colocando, dando moral para quem causa problema e dificulta a produção do agronegócio, o presidente da República vai ao exterior dizer que está defendendo os interesses do Brasil, usando o agronegócio brasileiro e a produção do agronegócio como moeda de negociação internacional. Então não faz absolutamente nenhum sentido. Se disse indignado em relação à política tarifária de Donald Trump, sendo que o Brasil exporta produtos oriundos do agronegócio, commodities agrícolas, para os Estados Unidos. Mas se você está desdenhando de quem te dá essa força para você ir negociar dentro da tua casa, que moral você tem para ir defender o seu agronegócio no exterior? Então o governo parte do pressuposto que o mundo é ignorante, que o mundo, os países sérios, não têm nos seus embaixadores que estão a serviço dos seus países no Brasil uma fonte de informação muito apurada sobre a realidade do agronegócio brasileiro. Então, Caniato, realmente a gente vê essa incoerência, esse jogo sujo que o governo faz com o agronegócio e tenta utilizar o agronegócio para fora. Mostra o tamanho da mediocridade que existe hoje no Palácio do Planalto. Pois é, Motta, você se utilizou de uma ironia quando você perguntou se o MST estava sendo acusado daqueles crimes em que os participantes dos atos do dia 8 de janeiro foram acusados / condenados. E aí, claro que a gente tem que olhar para o MST, as ações do MST e a maneira como autoridades se relacionam, né, com esse grupo em especial. A gente precisa tratar disso. É uma questão delicada, mas uma certa condescendência, né, de alguns grupos, autoridades, instituições da República em relação a esse grupo. Setores da Justiça, ao mesmo do Poder Executivo, até do Legislativo, também setores da sociedade, enfim, ONGs principalmente, que enaltecem muito esse trabalho realizado pelo MST, ainda que tenha invasão de terra e muitos crimes sendo cometidos nessas ações. Motta. O microfone, Motta, por favor. Isso acontece, Caniato, por uma mistura de vários fatores. Da parte de muita gente existe desconhecimento, ingenuidade. Eu sempre conto. Ultimamente tem sido raro, eu tenho que dizer isso. Mas era muito frequente. Pelo menos uma vez por semana eu encontrava aqui na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, pessoas jovens e pessoas mais velhas. Tinha sempre um senhor de idade, bem mais idade do que eu, com seu bonezinho do MST, ou sua camiseta do MST. Essas pessoas que estavam com bonezinho e camiseta do MST provavelmente moram em propriedades que estão entre as mais caras do Rio de Janeiro. Então, eles sabem o que é propriedade, eles valorizam isso. Eu acho que da parte de muita gente existe desconhecimento e ingenuidade e elas embarcam fácil nessa narrativa da reforma agrária. Agora você chama essas pessoas, pede para sentar e pergunta o que é reforma agrária.
O que é exatamente uma reforma agrária? Qual é o objetivo dessa reforma agrária? O que você quer conseguir com isso? O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de alimentos. Se você tem que escolher uma área no Brasil, um setor, uma atividade que deu certo, um caso de sucesso, que faz o brasileiro ficar orgulhoso, é o nosso agronegócio. Por uma mistura de iniciativa privada com alguma ajuda do governo, muito empreendedorismo. Hoje, no Brasil, você colhe 2, 3 safras no ano, enquanto na maioria dos países é uma safra só. É uma abundância que existe aqui, que traz para a gente segurança alimentar que a maioria dos países do mundo não tem. Se o Estado não interferir, se o governo não interferir, se o MST não atrapalhar, o Brasil nunca vai correr o risco de ter falta de comida. Nós temos comida em abundância. Se você comparar os preços relativos de 10, 15, 20 anos atrás, o que a gente gasta com comida hoje como percentual da renda é muito menos, porque o preço dos alimentos ficou comparativamente mais barato. Lógico, a gente não vê isso porque os preços sobem o tempo inteiro por causa da emissão descontrolada de moeda do governo, que é da inflação. Então, existe um componente muito grande de ingenuidade nisso. Percebam, a maioria das vezes em que se fala sobre reforma agrária, ninguém pergunta o que é esta reforma agrária. Por que que nessas organizações que promovem reforma agrária há pessoas que são profissionais? Eles nunca fizeram nada na vida deles, a não ser ordenar, coordenar e participar de invasão de propriedades alheias. Isso não passa de uma plataforma política. É isso que essas organizações são. Mas a gente tem que repetir isso muitas vezes e explicar para que essas pessoas que usam bonezinho e camiseta do MST aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro entendam o que vai acontecer com elas se um projeto como esse um dia tiver sucesso.